Para a maioria, pensar é um pouco desagradável e tentamos evitá-lo quando possível. Eu perguntei a esses caras quanto tempo a Terra leva para dar a volta ao Sol. O que acha, primo? São 24 horas? Obviamente, um dia. Ou pegue este problema, que foi dado a milhares de estudantes universitários. Você entra em uma loja de brinquedos que tem um taco e uma bola de brinquedo. Juntos custam $1,10. O taco é $1 mais caro que a bola. Quanto custa a bola? 10 centavos. Estamos todos errados, não é? Qual é a resposta? Se você pensar por um segundo, é óbvio que a bola não pode custar 10 centavos. Se custasse, o taco custaria $1,10 e os dois juntos custariam $1,20. A resposta correta é 5 centavos. O objetivo dessas perguntas não é que sejam difíceis. Qualquer um poderia ter verificado a resposta rapidamente se quisesse. O ponto é que eles não verificam, porque pensar é desconfortável. Isso exige esforço. A Terra não leva um dia para orbitar o Sol. Leva cerca de um ano. Seria fácil atribuir esses erros à estupidez e crer que você, sendo muito mais inteligente, nunca cairia em tais armadilhas. Acho que esses exemplos revelam pontos cegos em nosso pensamento devido à forma como nossos cérebros funcionam fundamentalmente. Uma forma de modelar o funcionamento do cérebro é como se houvesse dois sistemas operando. Psicólogos chamam de Sistema 1 e Sistema 2, mas acho melhor pensá-los como personagens. Vamos chamar o Sistema 1 de Gunn e o Sistema 2 de Drew. Você é Drew, a voz que representa seus pensamentos conscientes. Eu sou quem você pensa que é. Ele é o único capaz de seguir instruções e executar uma série de passos. Se te pedirem para calcular 13 vezes 17 mentalmente, é você quem deve fazer isso. Posso usar minha calculadora? Não. Certo, 17 vezes. Drew é preguiçoso e lento, exigindo esforço para realizar qualquer tarefa. Mas ele é o cuidadoso, capaz de pegar e corrigir erros. 221. Agora conheça o Sistema 1, Gunn. Ele é extremamente rápido, o que é necessário, pois está sempre processando um enorme volume de informações recebidas pelos seus sentidos. Ele seleciona as partes relevantes e descarta o resto, que é a maior parte. Ele trabalha automaticamente, sem que você, Drew, esteja conscientemente ciente de suas ações. Por exemplo, quando você vê um texto, o lê antes mesmo de decidir se quer lê-lo ou não. Gunn preenche as lacunas. Por exemplo, o que isso diz? Você notou que o H em Dan e o A em Cat são na verdade o mesmo símbolo? Mas você não teve problemas para ler porque Gunn fez a suposição automática correta. Embora Drew não esteja ciente do que Gunn está fazendo, as percepções de Gunn se tornam a base para seus pensamentos conscientes. Do meu ponto de vista, cada personagem está ligado a uma das principais estruturas de memória. As respostas automáticas de Gunn são possibilitadas pela memória de longo prazo, a biblioteca de experiências acumuladas ao longo da vida. Por outro lado, Drew existe apenas na memória de trabalho, sendo capaz de manter somente 4 ou 5 novidades em mente por vez. Uma das descobertas mais conhecidas da psicologia é que nossa capacidade de reter e manipular informações novas é extremamente limitada, como ao tentar lembrar uma sequência de números aleatórios. 6, 7, 5, 5, 3, 1. Sim. Porém, podemos superar tais limitações se a informação nos for familiar. Por exemplo, vou lhe dar 4 dígitos aleatórios. 7, 1, 0, 2. Normalmente, esses números ocupariam a maior parte da capacidade da sua memória de trabalho para lembrar, mas se você inverter, 2017 se torna apenas uma coisa: o ano atual. O processo de agrupar coisas de acordo com seu conhecimento é chamado de fragmentação, e é possível manter de 4 a 5 fragmentos na memória de trabalho simultaneamente. Portanto, quanto maiores os agrupamentos, mais informações você pode manipular ativamente de uma vez. Aprender é o processo de construir e armazenar mais agrupamentos de informações na memória de longo prazo, transferindo tarefas de Drew para Gunn. Mas para isso acontecer, Drew precisa primeiro se envolver ativamente e com esforço com as informações, geralmente várias vezes.
Por exemplo, quando você estava aprendendo a amarrar seus cadarços pela primeira vez, provavelmente recitou uma rima para ajudá-lo a lembrar os próximos passos, usando toda a sua memória de trabalho. Mas depois de fazer isso repetidamente, gradualmente se tornou automático. Ou seja, Drew não precisa mais pensar nisso porque Gunn já entendeu. Músicos e estrelas do esporte chamam isso de memória muscular, embora a memória não esteja nos músculos, mas no cérebro, apenas controlada por Gunn. Você pode praticar tudo exatamente como é e exatamente como está escrito, mas em uma velocidade tal que você precisa pensar e saber exatamente onde está e o que seus dedos estão fazendo e como se sente. A prática lenta, consciente e repetida o suficiente leva a isso. Em 99% das vezes, o que parece ser uma habilidade sobre-humana se resume às incríveis habilidades de automação de Gunn, desenvolvidas através da meticulosa prática deliberada de Drew. O interessante é que dá para ver o quanto Drew está trabalhando apenas olhando para alguém. Mostre-me os 4 dígitos. Eu os lerei em voz alta e após 2 batidas direi cada número de volta na batida, adicionando 1 a cada dígito. Então, como exemplo, 7291 deve ser 8302. Essa tarefa é chamada de Some 1 e obriga Drew a manter os dígitos na memória enquanto os manipula. É importante dizer os números de volta no ritmo. Tente este. Para dificultar, tente somar 3 em vez de 1. O que você não sabe é que, enquanto está completando essa tarefa, suas pupilas estão dilatando. Quando o Drew está trabalhando duro nesta tarefa, ele apresenta uma resposta fisiológica, como aumento da frequência cardíaca, sudorese e dilatação da pupila. Observe como as pupilas dos participantes se dilatam ao realizar as tarefas de somar 1 e somar 3. 4, 3, 9, 7, 2. 5, 4, 0, 8, 3. Excelente, muito bem feito. Isso requer muito pensamento. Eu sei, esse é o ponto. 6, 9, 1, 6. 7, 0, 2, 7. Na pesquisa original, os pesquisadores fizeram uma observação surpreendente. Quando os participantes apenas conversavam com os experimentadores, sem se envolver na tarefa, suas pupilas não dilatavam de fato. Isso sugere que as tarefas somar 1 e somar 3 são especialmente cansativas para o sistema 2 e que a maioria das atividades diárias são fáceis para Drew, sendo tratadas automaticamente por Guns. Assim como passamos muito tempo relaxando, nossos cérebros fazem o equivalente mental na maior parte do tempo. Não quero que isso pareça algo ruim. É assim que nossos cérebros evoluíram para otimizar o uso dos recursos. Para tarefas repetitivas, automatizamos processos, reservando a capacidade limitada de Drew para o que realmente requer nossa atenção. Mas em algumas circunstâncias podem ocorrer confusões. Me mudei para a Austrália em 2004 e aprendi que para acender as luzes, você deve abaixar o interruptor. Durante toda a minha vida no Canadá, Gunn tinha automatizado que para cima significa ligado. Então, não importa o quão bem eu sabia que para baixo era ligado na Austrália, por anos eu continuava apagando as luzes ao entrar em uma sala e acendendo ao sair. Destin levou meses para superar seu hábito automatizado ao aprender a andar de bicicleta com a direção invertida. Depois que ele fez isso, teve dificuldade em voltar a andar em uma bicicleta normal. Entender Gunn e Drew também explica os erros na questão do taco e da bola. Gunn é o primeiro a perceber que juntas o taco e a bola custam $1,10 e o taco custa $1 a mais que a bola. Logo, a bola custa 10 centavos. 10 centavos. Gunn teve uma resposta imediata que soltou automaticamente. Enquanto isso, Drew, sem perceber que a resposta veio de Gunn, endossou a ideia sem verificá-la. Afinal, a resposta soou razoável e Drew é preguiçoso. Como você faz o Drew trabalhar mais? Pesquisadores encontraram uma maneira. Distribuíram um teste com a questão do taco e da bola
para alunos ingressando na faculdade, e 85% erraram pelo menos uma. Quando imprimiram o teste em uma fonte de difícil leitura e baixo contraste, a taxa de erro caiu para 35%. Um teste mais complexo resultou em mais acertos. A explicação é simples. Como Gunn não consegue chegar rapidamente a uma resposta, ele passa a tarefa para Drew, que investe o esforço mental necessário para raciocinar até a resposta correta. Quando algo é confuso, Drew se esforça mais, aumentando as chances de chegar à resposta correta e lembrar da experiência. Isso é algo que a indústria da publicidade sabe e usa a seu favor. Há alguns anos, na Austrália, vi um outdoor enorme com apenas 2 letras, UN. O anúncio não tinha logo ou indicação do que era o produto, contrariando os princípios básicos da publicidade de mostrar a função do produto, sua vantagem sobre a concorrência e usar uma marca clara e talvez um jingle para torná-lo memorável. O objetivo é tornar a mensagem o mais fácil possível de entender, para que Drew não tenha muito trabalho. Mas se você observar, muita publicidade eficaz atualmente mudou para ser mais confusa. Quando a campanha UN foi lançada em Sydney, vi anúncios como este em pontos de ônibus. UN explicado, com UN não há estresse, apenas desestresse. Com UN, você pode desfazer o que fez, ficando sem problemas, apenas desproblemas. Você pode não passar pelo lava rápido com a janela abaixada, ou não dançar break na frente do seu filho adolescente e amigos. Torna a vida relaxante e irreal. Desfaça a sua vida. Seja feliz e viva o presente. Não se preocupe, relaxe. Os anúncios mencionados eram, na realidade, destinados a seguro. Com a publicidade onipresente, Gunn desenvolveu a habilidade de filtrá-la automaticamente. Se não fosse por algo que não faz sentido, eu teria ignorado mais um anúncio de seguro. Gunn não consegue lidar com isso, então passa para o Drew. Essa mesma realização tem acontecido na educação. As palestras, método de ensino dominante por muito tempo, estão em declínio. Como a publicidade tradicional, são facilmente ignoradas. Frequentemente, em palestras de ciências, muitas informações novas são apresentadas, excedendo a capacidade do Drew por não ter blocos grandes o suficiente para dividir o material. Universidades estão substituindo palestras por workshops, instrução entre pares e formatos que exigem maior participação dos alunos, em vez de apenas ouvir e tomar notas. Certamente fará o Drew se esforçar mais, o que é ótimo, pois é assim que se aprende. Mas muitos alunos não gostam disso porque requer mais esforço. Assim como é difícil motivar alguém a sair do sofá e se exercitar, é difícil fazer o Drew dar o seu máximo esforço. Há um apelo em fazer coisas que você já sabe. Para o músico, tocar as mesmas músicas familiares que o Gunn já automatizou, que soam e parecem boas. Assistir a vídeos que lhe dão a sensação de compreensão sem realmente aprender nada. Sempre dirigir com o GPS ligado para nunca se perder, mas também nunca aprender o caminho. Para aprender, melhorar e se tornar um especialista em algo, é preciso estar disposto a se sentir desconfortável, pois pensar requer esforço. Isso envolve lutar através da confusão, e para a maioria de nós isso é pelo menos um pouco desagradável.